Oi pessoal, o vídeo de hoje é sobre quebra-cabeça. Eu já postei várias vezes nos stories Pedro montando o quebra-cabeça e várias pessoas já me perguntaram como é que eu fiz, né, pra ele ter interesse no quebra-cabeça, para ele conseguir montar. Então, assim, o quebra-cabeça, esse brinquedo, né, de uma forma geral, é um brinquedo que trabalha raciocínio lógico, discriminação visual, rastreio visual. Então, é uma atividade bem completa e que, se a gente buscar o interesse da criança, a gente pode sim trabalhar a troca de turno, enfim. Então, aqui eu comecei com o Pedro desde que ele tinha acho que uns 2 anos ou menos a questão do quebra-cabeça e eu comecei por esse aqui, ó. É um quebra-cabeça de 2 peças de EVA. Então, ele não conseguia, né, colocar, então eu fazia aquela cadeia de suporte, né, eu dava ajuda física total, depois fui diminuindo para ajuda física parcial, até ele conseguir montar sozinho. Então, esse aqui foi o primeiro quebra-cabeça dele. Que na verdade, muitas pessoas me perguntam, né, onde é que eu comprei esse quebra-cabeça dos bichinhos do mar. Eu comprei, ele na verdade ele é um brinquedo de banho. Tava naquela parte, naquela seção de brinquedos de banho, em loja de brinquedo. Então, esse aqui foi o primeiro quebra-cabeça de Pedro. Eu tenho até hoje, ele é de EVA, certo? Então, ele conseguia montar isso aqui de forma independente. Então, depois desse quebra-cabeça aqui, a gente passou para esse quebra-cabeça desse tipo aqui, ó. Quebra-cabeça de 2 peças também, mamãe e filhote. Porque aqui ele tinha, né, como olhar pela imagem e pelo encaixe, né, pelo formato, porque ele poderia até pegar outro bichinho, mas aí não encaixava. Então, no começo era tentativa e erro mesmo, e até que ele conseguiu fazer independente também. Existem vários tipos de quebra-cabeça mamãe e filhote. Esse que eu tenho é dessa marca aqui, ó. É da Grow. Eu vou mostrando as caixas, porque sempre me perguntam onde é que eu comprei, quanto é que foi. Então, eu vou mostrar as caixas, porque aqui tem como, se vocês tiverem interesse em localizar, aí fica mais fácil. Depois do quebra-cabeça desse do Mamãe Filhote, a gente passou para esse aqui, ó, de 3 cores, de 3 peças, que é de cores da Toaster. Então, ele é dessa forma aqui, ó, tem a cor que fica aqui no meio, aí de um lado encaixa uma imagem e do outro lado encaixa outra imagem que tem a mesma cor. Então, na verdade, é um pareamento de cores, que é uma coisa que ele já fazia, ele já conseguia identificar, já fazia o pareamento de cores. Então, eu usei esse quebra-cabeça aqui, que é uma habilidade que ele já tinha para trabalhar a questão de coordenação motora. Então, ele tem várias cores, né? Mas todos do mesmo jeito. Então, coloca a cor no meio, a imagem de um lado e a imagem do outro, certo? Então, passamos para o quebra-cabeça de 3 peças desse das cores, depois esse aqui dos números, que ele conseguia identificar. O dos números, ele já sabia os números, então, conseguia identificar o número e a mãozinha aqui com a quantidade do 3. Essa questão do número e quantidade aqui, na época ele ainda não sabia. Então, a gente dava o suporte. Mas é o mesmo sistema desse outro do quebra-cabeça e também é da marca Toaster, certo? Depois, tá aqui tá um monte de quebra-cabeça na minha frente. Depois, fomos para este aqui, ó, de madeira. Esse é um quebra-cabeça de madeira, de 3 peças também. Então, aqui já dá para trabalhar cabeça, tronco e pernas. Aqui fica desse jeito, certo? Ele é da Disney, da marca Estrela. Então, são vários personagens que são cortados. E o fundo, o interessante é que, mesmo que a criança não consiga identificar pela imagem... Deixa eu pegar outro aqui. O fundo, ele é de outra cor. Tipo, o Mickey, o fundo do Mickey é azul. Da Minnie, o fundo aqui, ó, atrás, já é meio roxo. Então, da Doutora Brinquedos é laranja. Então, é uma pista visual. Se a criança não conseguir identificar pela imagem em si, pela imagem da Minnie, pela cor, ela vai poder fazer o pareamento e vai conseguir montar a imagem. Então, esse aqui é um quebra-cabeça de 3 peças, de madeira.
da estrela, certo? Então, depois desse, esse aqui, Pedro, até então ele já montava sozinho. Então, eu achei que já era o caso da gente partir para um quebra-cabeça maior. E aqui, o interesse dele sempre foi, até hoje, letras. Então, eu comprei este quebra-cabeça aqui do alfabeto. Por quê? Ele segue uma sequência, né, que é a sequência do alfabeto. Ele não teria que fazer a parte de discriminação visual para montar uma imagem em si. E ele tem interesse nas letras. E a peça desse quebra-cabeça, ó, ela é grande. Ó, aqui minha mão, é uma peça de madeira. Então, tem a letra, tem a imagem e aqui tem a palavra escrita, né, da imagem. Então, ele tem uma sequência, né? Ele tem uma sequência para ser montado, ele tem que ser montado naquela sequência, sempre da esquerda para a direita e depois volta lá para baixo, da esquerda para a direita. Então, para ele, foi mais fácil. Então, esse quebra-cabeça aqui do alfabeto foi o primeiro quebra-cabeça, que ele maior, que ele passou de 3 peças, né, para esse, que ele montou sozinho e que ele tinha interesse. Então, ele ficava bastante tempo montando, aí montava, desmontava. Enfim, aí depois desse quebra-cabeça, eu achei que já estava na hora de inserir realmente imagens, para ele montar pela imagem e não necessariamente pelo encaixe ou pela sequência. Então, eu achei esse aqui, esse quebra-cabeça de 9 peças. Veio junto de um livro, não foi, da edição, aquele Osborne, que tem uns livros também. Esse quebra-cabeça não foi fácil de achar de 9 peças, porque eu só achava quebra-cabeça grande. Ele veio junto com um livro. Foi em um dos cursos que eu fiz, aí tem aqueles workshops, não, aquelas mesinhas de atividades, né, que vendia lá fora, e ele é assim, ó, tá aqui até montado. Ele tem 9 peças, e as cores são cores bem fortes. Então, esse aqui, ó, ele conseguiu, depois de algum treino, não sei se tá dando pra ver direito, montar sozinho, quebra-cabeça de 9 peças. Então, quando eu tava procurando quebra-cabeça, eu queria que fosse assim, ó, com imagens, com elementos, né, que ele conhecesse, que ele reconhecesse, com cores fortes e que ele conseguisse, com as peças maiores, que ele conseguisse montar sozinho. Então, depois a gente passou para esse de 9 peças, aí foi quando ele conseguiu montar este aqui de EVA, de 25 peças. Esse quebra-cabeça aqui é super antigo, ele é grande, ó, as peças grandes de EVA, eu acho que ele ganhou no aniversário dele de 2 anos e nunca teve interesse e também quando eu colocava ele não conseguia, não era o momento ainda. Eu acredito que às vezes a gente tem aqui todos os quebra-cabeça aqui tem a faixa etária, né? Mas nem sempre essa faixa etária corresponde à fase cronológica corresponde à fase cognitiva ou à parte motora, a fase motora que a criança tá. Então, eu deixei ele guardado um tempo e o ano passado eu peguei ele de volta e fui tentar. E ele conseguiu montar. É um quebra-cabeça, ó, as peças, elas são bem grandes, de EVA. Deixa eu mostrar de novo a caixa. Aí tem o Mickey e o Donald. Aí hoje, também depois de algum treino, né, dando ajuda física, ele já consegue montar sozinho. E, por último, foi o último quebra-cabeça, né, que a gente expôs. Pode até ser que depois eu compre mais quebra-cabeça. Mas é esse aqui, ó, da Mônica, de 30 peças. Esse quebra-cabeça é super antigo, ele era de Júlia, mas aí tem os personagens da Mônica que ele já conhecia. Tem uns magnetos que Júlia tem na geladeira, então ele já reconhecia os 4 personagens da Mônica e, a princípio, ele queria montar no padrão dele, né? Da esquerda para a direita, de cima para baixo, montando as filas, ou então ele montava as colunas, e essa questão de rigidez é bem presente nele, mas é uma coisa que a gente está trabalhando e hoje ele aceita variação.
Então eu coloco uma peça em cima, às vezes eu coloco a peça embaixo. No início ele não aceitava, mas hoje ele já aceita. É tudo uma questão de exposição e paciência, né? Porque manejo de comportamento a gente tem que estar muito bem para poder fazer. Mas no vídeo de hoje eu queria falar, né, queria mostrar pra vocês como é que foi essa trajetória do quebra-cabeça de Pedro, que a gente começou com 2 peças, quebra-cabeça de EVA, quando ele tinha mais ou menos uns 2 anos, e hoje ele já tá montando quebra-cabeça de 30 peças, certo? E esse aqui é do tamanho normal, daqueles de papelão, não é de madeira nem tamanho maior. Certo? Então, se você gostou do vídeo de hoje, deixa lá nos comentários. Se você quer ver mais vídeos como esse, deixa lá, porque aí eu vou saber qual tipo de conteúdo vocês estão gostando e estão querendo assistir, tá bom?